respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não coma do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toque nela, do contrário vocês morrerão. Então, primeira coisa aqui que é interessante é que Satanás, ele usa a serpente, que era o animal mais astuto de todos os que foram criados. E aqui tem uma estratégia de Satanás, que ele usa até hoje. É por isso que nós falamos da lei da primeira menção. A lei da primeira menção estabelece a cabeça do que vai ser usado para o resto da Bíblia. E aqui tem a estratégia de Satanás. Satanás, ele sempre tenta, essa é a estratégia dele, ele sempre tenta disfarçar quem realmente ele é. Então ele aparece aqui como um amigo. Ele faz uma pergunta. Qual mal que tem em fazer uma pergunta? Ele não está induzindo ela a fazer nada, ele só está perguntando, né? Foi isso mesmo que Deus disse? Olha, eu só quero saber. Foi isso mesmo que Deus disse? Não coma de nenhum dos frutos da árvore. Então, ele não está se disfarçando só de serpente. Não é que ele se disfarçou de cobra, de serpente. Não, ele está se disfarçando de bom caráter. E aí, é verdade que você não pode beijar na boca? É verdade que a igreja te proíbe de pular carnaval? É verdade que todo domingo você tem que estar no culto? É verdade que você tem compromisso com a célula, mas já não basta ter compromisso com faculdade, não basta ter compromisso com trabalho, você ainda tem que ter compromisso com líder de célula, com curso. É verdade que você separou 2 anos da tua vida para estar estudando teologia? A troco de quê? Que teólogo que ganha dinheiro? Quem que fica rico com teologia? Você podia estar fazendo administração, engenharia. Você sabe que Satanás sempre vai trazer dúvida no seu coração. Essa é a estratégia dele. Mas a dúvida que ele traz não é para te prejudicar. Ele disfarça. E ele quer parecer que ele é alguém de bom caráter. É interessante que com essa dúvida aqui já há um problema. Ou melhor, com essa pergunta aqui, Eva já entra num caminho muito ruim. Veja a comparação. Olha, aqui em Gênesis capítulo 3, versículo 2, está mostrando assim, mostra aí, Lucas. Está mostrando assim: respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: não coma do fruto que está no meio do jardim, nem toque nele. Grifa aí, nem toque nele. Do contrário, vocês morrerão. Agora, olha o texto de Gênesis 2, versículo 16, que é a fala do Senhor. Você já vai ver a diferença. Gênesis 2,16 diz assim, ó: e o Senhor Deus ordenou ao homem: coma, o que está escrito depois? Livremente de qualquer árvore do jardim. Quer dizer, Eva, quando responde para a serpente, ela já omite o quê? Livremente. Não tem livremente aqui. Pode olhar lá, quando ela responde, ela não fala livremente. Ela só diz que não pode comer, ela tira o livremente da resposta dela e coloca algo que não tinha. Deus não disse. Olha o que ela fala aqui, ó: nem toque nele. Deus não falou isso. Ele não falou nada sobre tocar. Não estou dizendo que ela poderia tocar ou não poderia tocar, mas ele não disse isso. A resposta dela, ela tira o que Deus disse e coloca uma observação nova. Então, esse é o caminho que Satanás usa. Ele sempre quer te confundir. Você sabe que o Senhor, ele te deu liberdade. O Senhor não tira a liberdade de ninguém. Você tem liberdade para fazer todas as coisas. Coma livremente de todas as árvores. Você tem liberdade. Você sabe que Satanás quer sempre dizer para você que você não tem liberdade. Ele sempre quer dizer para você que você está preso. É uma mentira. É uma mentira de Satanás. Você sabe que um garoto que começa a conhecer o cigarro, as drogas, com 15, com 16 anos, ele pensa que ele é livre, sim ou não? Ele pensa que ele é livre, na cabeça dele ele é livre. E o menino de 14, 15 anos que está lá na cela de adolescente, que está indo para o culto, que vem com os pais para a reunião,
O que que o menino de 16 anos lá do mundo pensa sobre esse menino de 15 anos dentro da igreja? Que ele é preso, que ele está algemado. Quem é livre é quem está fora. É exatamente o que Satanás quer fazer. Ele quer fazer você pensar, ele quer fazer as pessoas pensarem que elas estão presas, mas na verdade não. Você vê que Eva já tirou aqui, já pôs algo novo, já colocou a informação nova. Tudo por conta de uma pergunta. Ele só fez uma pergunta. Aí o versículo 4. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Você vê que ele vai totalmente contra ao que Deus havia dito. O Senhor falou: se você comer, você vai morrer. Ele diz: certamente você não vai morrer. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e a deu ao seu marido para que comesse. Então, você percebe aqui que o pecado de Eva não foi a desobediência como o primeiro pecado. O primeiro pecado de Eva foi a incredulidade. A incredulidade sempre vem com a dúvida. Então, Deus havia dito, o que Deus falou? Come livremente, ela já omitiu livremente. E adicionou, não toques. Agora, a serpente vem e com alguns questionamentos, traz o que para o coração de Eva? Dúvida. Por conta da dúvida, o que chega agora? A incredulidade. Ela coloca em xeque aquilo que o Senhor falou. Então Deus falou que não era para comer, mas agora ela já não crê mais. Esse é o caminho que Satanás usa até hoje. Primeiro ele gera dúvida e depois ele traz a incredulidade, porque tudo que Deus faz é por intermédio da fé. Deus age por intermédio da fé. Tudo que Deus faz na Bíblia, isso em qualquer época, em qualquer tempo, em qualquer período, é por intermédio da fé. Abraão creu, por isso ele foi justificado. Tudo é por meio da fé. Quando Satanás consegue trazer dúvida para o coração do Arthur, assim que ele trouxe dúvida, a incredulidade começa a entrar. Depois da incredulidade, aí entrou a desobediência no caso de Eva e no caso de Adão. Mas antes foi a dúvida e a incredulidade. Por isso, irmão, se está com dúvida no seu coração, a primeira coisa que você faz, quebra isso. Senhor, eu quebro em nome de Jesus toda dúvida. Satanás está colocando dúvida no meu coração a respeito do meu casamento. Eu quebro agora e eu vou ser feliz no meu casamento. Satanás está colocando dúvida no meu coração a respeito da seriedade do pastor. Ele está dizendo que esse pastor não presta. Eu quebro agora em nome de Jesus e eu declaro que o Senhor tem uma obra na vida do pastor e que ele é gente séria. Olha, não tem nada a ver com o pastor, tem a ver comigo. Tá entendendo? Tem a ver comigo, não tem nada a ver com a serpente, tem a ver comigo. Então você tem que quebrar a dúvida para você não entrar na incredulidade, porque o próximo passo é a incredulidade. O versículo 6 fala assim, que quando a mulher viu que a árvore parecia agradável, então quer dizer, antes ela não tinha reparado tanto na árvore, mas agora ela começa a reparar. Então tem três observações aqui. Primeiro, ela viu que a árvore parecia agradável ao paladar. Depois, atraente aos olhos. Depois, desejável para dar discernimento. Três coisas. Você sabe por que ela percebeu essas três coisas? Sabe por que ela percebeu essas três coisas? Porque ela gastou tempo num ambiente de tentação. Se ela tivesse fugido e não tivesse ficado no ambiente de tentação, ela não teria percebido tudo isso aqui que ela percebeu. E a chance dela não ter caído seria grande. O problema é que nós gostamos de ficar no ambiente da tentação. Ela gastou tempo ali e aí não conseguiu sair. E quando percebe já está com um fruto que não deveria comer, comendo e ainda dando para o marido. Então, não
fique no ambiente de tentação. A Bíblia diz assim: resistir ao diabo, o inimigo, e ele fugirá de vós. O que é resistir? Resistir é lutar. Com o inimigo eu resisto, eu fico, eu permaneço, eu não fujo. Mas a Bíblia também fala assim: fugir da aparência do mal. O problema é que nós fugimos de Satanás e resistimos à aparência do mal. Invertemos. Então você está no encontro, você está no culto, uma pessoa fica endemoniada do seu lado. O que você faz? Pastor, ó, aqui, ó. A mulher está estranha aqui, ó. Não é? Você foge. Agora, o ambiente de tentação, não, eu vou resistir, eu vou vencer. O contrário, o Senhor nunca falou para você resistir ao ambiente de tentação e nem resistir à tentação. Para com a tentação você vira as costas e foge, deixa até roupa sua lá se for o caso, como com José. A mulher de Potifar tentou ele fugiu, escapou, sumiu, correu. Ele não resistiu. Mas para com Satanás você deve resistir. Não inverta essa ordem, porque a inversão dessa ordem compromete todo o seu ministério, compromete toda a sua vida. 3 coisas. Aqui, o versículo 6. Quando a mulher viu que a árvore era boa e parecia agradável ao paladar. Então, olha, ela viu e ela constatou. Isso tudo é o quê? Alma. Ela viu e constatou que era agradável ao paladar. Depois, a segunda era atraente aos olhos. Mais uma vez, a alma dela que está sendo tocada aqui. Além disso, desejável para dela se obter discernimento. Desejável, mais uma vez. Todo esse versículo 6 aqui está baseado em alma. A sua alma é a sede de você mesmo. A sua alma é onde está a sua vontade, as suas emoções, sua mente, vontade e emoções. E é exatamente nessa ordem que Satanás vai tocar. Mente, vontade e emoções. Então, quando Eva não foge do ambiente de tentação, não foge da tentação e permanece ali, a alma dela agora é acionada. E ela então começa a perceber com os olhos, a notar o quanto que seria bom. Quando você entra e começa a caminhar pela alma, você dificilmente vai conseguir vencer. Aí o versículo 7 fala assim: os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. O homem começou a dar um jeito nas coisas erradas que ele fazia. Então ele fez bobagem, agora ele foi dar um jeito. Eu errei, mas eu mesmo vou resolver. Esse é o problema da humanidade. Ele não precisa de um salvador. Por que ele não precisa de um salvador? Porque ele mesmo resolve o problema dele. Essa é a crise do homem. Essa é a crise da humanidade. Não precisa de um salvador. Por quê? Porque eu causei o dano e eu mesmo vou resolver. Eu gerei esse problema e eu mesmo vou resolver. A coisa começa a mudar quando a pessoa entende que ela não dá conta de resolver. Daí ela corre a quem? Deveria correr a Cristo. Mas ela corre aí para outras coisas. Só que a salvação dela está em Cristo, porque Ele é o único caminho, a única verdade e a única vida. Então, a Bíblia fala assim: ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor. Você vê aqui, ó, tem algo interessante que ontem eu estava estudando e eu empaquei aqui nesse versículo 8. Sabe por quê? Porque Adão relacionava com Deus, sim ou não? Relacionava com Deus. Ele andava com Deus, como eu ilustrei ontem com o Arthurzinho aqui. Sim ou não? Agora o pecado entrou. Ele comeu do fruto proibido. Entrou ou não entrou? O pecado entrou. Mas olha o versículo 8. Ouviu o homem e a sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia. Esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde você está? Quer dizer, o homem ainda conseguia ouvir Deus. Aqui ele já era natureza caída. Aqui ele já era o Adão que a gente conhecia. Antes disso ele ouvia, porque ele estava relacionando com Deus, ele era um com Deus. Agora que ele come,
A morte entra, o pecado começa a reinar, mas ele ainda é capaz de ouvir Deus. Por que você acha que vem visitantes aqui que não sabe nem porque veio aqui? O cara viciado em droga, viciado em bebida, que tem uma vida toda errada. Aí ele vem aqui, muitas vezes eu falo, e aí? Você é convidado de quem? Não, eu estava passando, já passei aqui umas 3, 4 vezes, deu vontade de vir. Ele pensa que é vontade, mas não é. Ainda que o homem está no pecado, ele tem condições de ouvir Deus. Sabe que ele não ouve Deus com tanta clareza como nós. A Bíblia fala assim que Moisés era um servo bom e fiel, porque... a Bíblia diz que Deus falava com Moisés boca a boca, porque ele era um servo bom e fiel em toda a minha casa. É o que o Senhor disse. Deus responde isso para Miriam e Arão, quando Miriam e Arão reclama, dizendo, Deus só fala com Moisés? Por que Deus não fala com a gente? Então Deus aparece para os dois e diz isso. Com ele eu falo boca a boca porque ele é servo bom e fiel. Com vocês eu falo através de sonhos e incógnitas. E depois que ele falou isso, a Bíblia diz assim, que Miriam ficou leprosa durante 7 dias. Então, com servos, o Senhor fala boca a boca. Mas o Senhor também fala com a natureza caída. Por indicações, por constrangimento, por formatos, por sonho, por situações adversas. Mas ainda assim ele fala, porque Adão era a natureza caída. Ele ouviu os passos do Senhor e ainda ouviu o Senhor falando, onde que você está? Aqui é outra coisa importante. Essa pergunta que Deus faz, enquanto Adão está escondido, porque Adão fez a roupa para si e escondeu atrás das árvores. Ele ouve os passos e corre, fica um atrás de cada árvore. Imagina, um fazendo sinal para o outro. Fica aí, não fala nada. E Deus vindo andando. Agora Deus pergunta, onde você está? Interessante essa pergunta, porque Deus fez tudo aquilo. Todas as coisas que tem ali foi Deus que fez. Até a vinda de Adão, aquilo era intocável. Era tudo novo. E Deus sabia aonde estava cada uma das árvores. E ele pergunta, aonde que você está? Sabe, essa pergunta não é porque Deus precisava dessa informação. Essa pergunta aqui é a misericórdia de Deus dando uma oportunidade a Adão. Deus é um Deus de pergunta. Se você olhar lá o Novo Testamento, a Nova Aliança, o tempo todo Jesus responde perguntas dos fariseus com outra pergunta. Por quê? Porque ele é um Deus de pergunta. Ele sempre vai te fazer pergunta. Por quê? Porque ele quer que você tenha revelação de quem você é. Essa pergunta aqui era uma tentativa de Adão aparecer e falar aqui, ó. Fiz bobagem, comi, mulher me deu, não percebi. Quando eu vi, comi, tá tudo errado, não devia ser assim, mas foi assim que aconteceu. Fiz essa roupa aqui, mas tá tudo errado também. Isso aqui não serve para nada, não tá escondendo nada. E eu tô aqui, tá tudo errado. Mas qual que é a tentativa dele? Fazer roupa e se esconder. Sabe, não foi o pecado de Adão que tirou Adão do jardim. O que tirou Adão do jardim foi a vergonha e a culpa. Porque se ele não tem vergonha e ele não se sente culpado, ele vai lá e ajoelha nos pés do Senhor. Mas como ele não fez isso, não restava mais nada. Não tinha mais o que fazer. Então nós vamos ver daqui a pouco no capítulo 4, que Deus faz a mesma pergunta para Caim. Muito parecido, tem um paralelo aqui entre 3:8 e o 4:6. Um paralelo por quê? Porque Deus pergunta. Deus não precisa de fazer pergunta, Ele não precisa dar informação, Ele já tem a informação. Ele faz uma pergunta por causa de mim, por causa de você, por causa de Adão, para que nós possamos ter uma oportunidade para arrepender. Mas Adão não percebe isso e a Bíblia diz lá no versículo 10. E ele respondeu, olha a resposta de Adão: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. Então você percebe que a vergonha e a culpa produz o quê?
Isso é uma equação. Pode escrever aí na sua Bíblia. Vergonha mais culpa igual a medo. Então, o que tirou Adão do jardim não foi o pecado. O que tirou Adão do jardim foi a vergonha mais a culpa, que é igual a medo. Ele ficou com medo de Deus. Você sabe que não há estabelecimento de relacionamento entre pai e filho se a principal pilastra desse relacionamento é o medo. Filho nenhum tem um bom relacionamento com o pai se a pilastra desse relacionamento for o medo. Talvez o pai pode até se satisfazer, por quê? Porque o menino vai deixar de fazer muita coisa errada porque tem medo, mas nunca haverá relacionamento. Então o medo não pode ser a pilastra do seu relacionamento com Deus. Quanto tempo, quantos crentes viveram uma vida inteira servindo a Deus porque não quer ir para o inferno? Servindo a Deus porque tem medo do inferno. Se eu fizer isso, eu vou para o inferno. A vida dele é estabelecida sobre agora eu estou indo para o céu, agora eu estou indo para o inferno. Agora eu estou indo para o céu, agora eu estou indo para o inferno. O tempo inteiro é essa realidade. Olha, não há vida, não há relacionamento estabelecido com Deus com base no medo. Aí a Bíblia diz lá no versículo 11, continua um diálogo aqui. E Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Mais uma pergunta. Você comeu do fruto da árvore da qual proibi comer? Mais uma pergunta. Você percebe que Deus é um Deus de pergunta? Disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira, que me deu do fruto da árvore e eu comi. Você percebe aqui que há muita justificativa de Adão, mas nenhuma confissão. Justificativa é diferente de confissão. O Senhor faz para ele no mínimo 3 perguntas, e as 3 perguntas ele justifica, mas nenhuma das perguntas ele confessa. Não, é que eu tive medo. Não, é que a mulher que você me deu. Não, é que eu não sabia. Não, porque eu estava de bobeira e ele passou e me deu uma carona. Quando eu vi, eu estava na boate. Não, é que eu estava aqui e já viu o cara que vai preso? Sempre tem uma justificativa. A mãe pega o menino fumando maconha. Não, mãe, os meninos estavam mesmo, mas eu estava ali porque eu estava voltando da escola. Aí eu vi um amigo meu, aí eu fiquei lá, mas não é que eu estava vendo pornografia, é que daí apareceu, quando eu vi eu tirei, mas daí voltou. Aí a hora que eu fui apertar para sair, entrou. Sempre é justificativa. Olha, justificativa não causa mudança nenhuma, confissão causa. Adão não confessou, Adão justificou. A justificação não tem poder para alterar a tua direção. A confissão tem. O Senhor Deus perguntou então à mulher: que foi que você fez? Mais uma pergunta. Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Olha que interessante. Vai entrar aqui, versículo 14, começa aqui a sentença para cada um dos envolvidos nisso tudo. Mas esses últimos 3 versículos que nós lemos, você vai perceber que a culpa recaiu em Deus. Porque Deus vai falar com Adão: Adão, o que aconteceu? Eu estava nu. Quem falou que você estava nu? Você comeu da árvore que não podia? Não, foi a mulher que você me deu. Quer dizer, já mudou. Ó Deus, foi a mulher que você me deu. Aí Deus vai para a mulher: mulher, o que você fez? Por que você fez isso? O que você comeu? O que ela fala? Foi a serpente. Quer dizer, depois da serpente, a culpa é de quem? De Deus. Por quê? Porque foi Deus que fez Deus fez Adão. Colocou a mulher. Adão não pediu mulher. Aí a mulher fala: foi a serpente, você pôs ela aqui. No final, a culpa é de quem? De Deus. Esse é o caminho de todo homem carnal. O homem carnal sempre vai achar um culpado. O culpado sempre é quem está do lado. Esse que está do lado vai achar outro culpado, até cair no colo de Satanás, que a culpa é de Deus. Você que deixou Satanás virar Satanás? Está entendendo? No final, a culpa é de Deus. Pode procurar qualquer, ou melhor, a grande maioria
das pessoas que frequentavam igrejas, pessoas que tinham ministérios, que participavam de toda a programação da igreja, desviou. Eles nunca vão falar, a culpa é minha, sou sem vergonha, eu gosto de prostituição, gosto de maconha, gosto de bebida, gosto de mentir, gosto de roubar, a igreja não pode fazer nada disso, eu saí. Você já viu alguém falando isso? O que eles falam? É panelinha, tem panelinha. Panelinha é assim, só sobe, só é líder quem é amigo do pastor, só é discipulador quem é amigo do pastor. Teve uma vez lá que aconteceu isso, isso e isso, o que eu posso fazer? Não dá, aí procurei outra igreja, não deu certo, porque é tudo igual. A culpa é de quem? Do vizinho, que é da igreja, que a culpa é de Deus. Nunca um desviado vai falar isso que eu te falei. Saí mesmo, eu gosto de prostíbulo, meu negócio é ir para boate, eu amo boate. Não, dificilmente você vai ouvir isso. Alguém já ouviu? Alguém falando assim? Ou parecido com isso? Saí porque a culpa é minha. Eu sou um mau caráter. Eu não consigo endireitar, eu sou um mau caráter. Não, por que Deus deixou eu cheirar aquela primeira cocaína? Por que Deus deixou eu pegar o cigarro de maconha? Por que Deus deixou eu entrar naquele prostíbulo? Por que Deus deixou eu nascer na família que eu nasci e fui abusado sexualmente? Por que Deus deixou minha mãe morrer quando eu tinha 3 anos? A culpa é sempre de Deus, daqueles que são homens naturais. Você é homem espiritual. Eu sou homem espiritual. Você sabe que o crente espiritual discerne, Paulo fala, discerne todas as coisas no seu espírito. Há uma diferença. Jesus, quando estava no meio dos fariseus, a Bíblia diz, e Jesus discerniu no espírito. Enquanto os fariseus, diz assim, e eles arrazoavam no seu coração. Homem, crente carnal, arrazoa no coração. Homem espiritual, avalia no espírito. Você tem que avaliar no espírito. Você tem que entender que você é alguém espiritual. Por que eu estou falando isso mesmo? Hã? Colocou a culpa na serpente, pois é. Agora, ela fala, né, que a culpa é da serpente que me enganou. O Senhor nem continua a conversa. Ele agora declarou a serpente. Ele olha para a serpente e fala para a serpente, que aqui começa a sentença de cada um dos envolvidos. Ele fala para a serpente, uma vez que você fez isso, maldita é você. Grifa maldita aí, porque ele amaldiçoou a serpente. Maldita é você entre todos os rebanhos domésticos. Os rebanhos domésticos, está vendo? Por isso que animal doméstico tem medo de cobra. Animal selvagem até encara cobra. Mas animal doméstico tem medo de cobra. Você já percebeu ou não? Todos os animais domésticos. E entre todos os animais selvagens, sobre o seu ventre você rastejará. Então aqui tudo indica que ela não rastejava. Como que andava? Não sei, nós não vamos conseguir imaginar, porque pra gente, desde que o mundo é mundo, a serpente faz o quê? Rasteja. Então você não vai dar conta de imaginar ela com asa e nem ela andando, porque ela não tem pata. Mas a Bíblia diz que agora ela vai rastejar sobre o ventre. E pó comerá todos os dias da sua vida. Aqui tem um detalhe importante. O que ela come? Pó. Do que o homem foi formado? Pó. O alimento da serpente é o quê? O homem. Você é alimento para Satanás. Você é tudo que Satanás sempre quis ser. Por que Satanás, Lúcifer, deixou de ser quem era e se tornou quem é? Porque ele queria o quê? Ser igual a Deus, sim ou não? Sim. E quando Deus cria o homem, o que Deus fala? Que o homem é imagem e semelhança. Você é tudo que Satanás queria ser. Por isso que ele quer te destruir. Então a Bíblia diz aqui que a serpente vai comer do pó da terra. Aqui, em Gênesis, ela é só uma serpente. Repete comigo, serpente. Lá em Apocalipse, capítulo 12, a serpente não é mais serpente, ela é um dragão. Por quê? Porque ela se alimentou de muitos homens. Aqui no versículo 15 fala: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o seu descendente. Aqui, nessa linha, nesse versículo 15, está declarado a guerra contra Satanás.
Aqui é o ápice, o clímax de tudo que nós acompanhamos em toda a Bíblia, da guerra, da luta travada entre Satanás e o inferno, e Deus e o reino dos céus. Por que eu estou dizendo isso? Porque aqui diz que haverá inimizade entre a serpente e a mulher, sim ou não? Sim. Entre a sua descendência aqui é toda uma descendência. A sua descendência, a descendência da serpente, que agora, logicamente, está simbolizando o inferno, Satanás, sim ou não? Sim. E aqui fala assim, ó, porém inimizade entre a tua descendência e o descendente dela. Dela quem? A mulher. Da mulher. E descendente está em singular, está no singular. Enquanto descendência está no plural, descendente está no singular. Por quê? O descendente dela seria quem? Cristo. Mas, para ela ter um descendente, ela não poderia morrer. Como é que mulher morta vai ter descendente? Não vai. Então, nesse momento, está reunido todos eles. A mulher, Adão, a serpente e a terra. Porque teve uma consequência, sentença para a terra também. E o Senhor está dando a sentença para cada um. Adão está do lado de Eva, que até aqui se chamava mulher. Homem, ok, deu para entender. Homem, mulher, Adão. Ela não tinha o nome próprio. Agora, Adão está do lado dela. E ele ouve Deus dizendo: a sua descendência, serpente, vai ser morta pelo seu descendente. O que Adão pensa? Fomos salvos. Ela vai ter um descendente. Por isso que ele dá o nome para ela de Eva, que significa vida. Porque ele entende que ainda vai continuar, não acabou. Pensei que ia ser rachado no meio. Pensei que ia acabar aqui. Vai ter um descendente? Então tem uma oportunidade de vida. Deu para entender? Aí, a Bíblia fala, entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. E aqui ele fala como o descendente dela iria acabar com a descendência da serpente, que está sendo representada aqui, de Satanás, que está sendo representada pela serpente. Ele fala: este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Do Lucas para cá, abre em Lucas 10, 19. Do Lucas para cá, abre em Romanos 16, 20. Lucas 10, 19. Quem pode ler? Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões, sobre todo o poder do inimigo, nada lhes fará dano. Exatamente. Esse poder que está descrito aqui em Gênesis foi passado para os discípulos. Os discípulos aí nesse texto voltam felizes da vida porque eles expulsaram demônios. O Senhor fala: não, você tem muito mais poder, você tem poder para pisar serpentes e escorpiões. Esse poder que foi dado para os discípulos, só foi dado para os discípulos por quê? Porque ele é o descendente que recebeu o poder sobre a serpente lá nos primórdios do mundo, lá no começo, lá em Gênesis, no começo para nós, né? Lá em Gênesis. Então agora ele passa esse poder para os discípulos. Lê aqui, meninas, Romanos 16, 20. E o Deus da paz em breve esmagará debaixo do nosso pé a Satanás. A graça de nosso Senhor Jesus seja com nós. Esmagará debaixo, como é que é? Lê mais uma vez só a parte A do versículo. Debaixo dos vossos pés. Debaixo dos vossos pés. Olha, ele te deu autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e a serpente está debaixo do seu pé. Só que é interessante que a serpente também tem uma ocasião para ferir o homem, vai ser pelo calcanhar. Essa é a característica de Satanás. Ele não vem pela frente, ele vem por trás. Ele nunca vai se apresentar para você. Por isso que as pessoas caem no pecado achando que a culpa não é delas. Caem no pecado achando que não tinha como escapar. Por quê? Porque ela não vê o pecado chegar.
Você não vê o pecado chegar, por quê? Porque a serpente fere o calcanhar, é por trás. A principal arma de Satanás é a camuflagem. Você não o vê, você não percebe. Isso mostra que ele é um bom tipo de soldado, porque o soldado bom não é visto. Satanás tem uma camuflagem, ele não é percebido. Por isso você tem que ser um ser espiritual. Porque tantos casamentos são destruídos? Porque não percebe Satanás chegando.